Olá, crianças! Hoje, em nossa aula de religião, vamos ouvir a história dos homens corajosos. Sempre que o povo de Israel se preparava para recomeçar a viagem rumo à Terra Prometida, tudo era muito bem planejado. Cada som das trombetas indicava o que o povo deveria fazer. Cada som tinha um significado. O tabernáculo, uma espécie de igreja móvel, ficava a cargo da tribo de Levi e era levado somente por pessoas escolhidas. Ela era transportada no meio do povo. Um ano depois da saída do Egito, eles avistaram as colinas da terra de Canaã. Todos estavam animados, pois a viagem estava chegando ao fim. Deus sugeriu que Moisés escolhesse um homem de cada tribo, a fim de espionar a terra antes de tomar posse dela. No dia seguinte, 12 homens partiram, enquanto o povo aguardava no acampamento. Eles deveriam verificar se a terra era boa para plantar, se as cidades tinham muitas muralhas e se o povo era forte ou não. Durante 40 dias, o povo ficou aguardando com expectativa o regresso dos espias. Certa tarde, viram o grupo se aproximando. Eles traziam várias frutas enormes, como figos, romãs e uva. O que mais chamou a atenção foi o tamanho do cacho de uvas. Era tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo. O povo logo veio correndo para ouvir as novidades. Ficaram sabendo que a terra era muito boa, como Deus havia dito. Mas aquela terra nunca poderá ser nossa, disseram alguns. Os homens que moravam lá eram muito altos e fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Que decepção! Eles achavam que seria tão fácil entrar na terra prometida. Então começaram a murmurar e a reclamar contra Moisés. Mas Calebe e Josué, que também tinham ido a espiar a Canaã, falaram: não se preocupem, Deus esteve conosco até agora e vai nos ajudar a entrar nessa terra. Seremos mais fortes que eles. Os outros 10 ficaram com medo e não concordaram com as palavras de Calebe e Josué. E o povo ficou do lado dos pessimistas. Reclamaram toda a noite a respeito da saída do Egito. No dia seguinte, Calebe e Josué tentaram outra vez convencer o povo de que seria possível invadir aquelas terras e vencer, mas o povo estava tão irado que quis apedrejá-los. De repente, todos viram a forte luz da nuvem de Deus e, em seguida, ouviram a voz do Senhor falando a Moisés: essas pessoas se recusam a acreditar nas minhas palavras e a obedecer e entrar na terra prometida. Por isso, ficarão sem rumo nesse deserto durante 40 anos. Mas os seus filhos e os meus servos fiéis, Calebe e Josué, entrarão na terra que esse povo desprezou. Amanhã, todos voltarão para o deserto, longe das fronteiras de Canaã. E, infelizmente, isso aconteceu. Durante 40 anos, o povo ficou vagando pelo deserto, e até que finalmente entraram na terra esperada, Canaã. Apenas aqueles que